Hoje a gente vai comentar a respeito dele, tá? Daqui a pouquinho. Então, bora, gente. Vou abrir aqui. Aqui. Então, hoje nós vamos falar sobre ética na internet, mas mais especificamente sobre os crimes que acontecem na internet. Então, quando a gente usa a internet, a gente pode querer determinar o que é certo e o que é errado, né? E o nosso comportamento na internet, a gente pode avaliá-lo ainda sob a perspectiva da ética, né? Não é possível falar em ética na internet como algo totalmente independente do conceito de ética que já conhecemos, né? Então, a gente espera que as pessoas tenham ética na internet, mas na prática o que acontece é que, às vezes, as pessoas têm um comportamento ruim na internet, coisa que elas não têm na vida, no dia a dia, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa introvertida, toda recatada, mas que na internet fala, né, se expressa de uma maneira totalmente diferente, compartilha material também, fake news, materiais que inapropriados, difama, calunia, joga, aposta, né, faz ameaças, pirataria, usa programas sem licença e por aí vai, né? Então, há pessoas que se comportam de uma maneira pessoalmente e de maneira totalmente diferente, imoral e às vezes até ilegal na internet. Por que que isso acontece, né? Há algumas justificativas, explicações. Primeiro é que na internet nós temos uma sensação de anonimato. É como se ninguém soubesse quem nós somos, principalmente se a gente de um perfil diversificado, diferente do que a gente usaria para nos representar, né? Então, além da sensação de anonimato, tem a invisibilidade, né? Que ali você é só mais um, você é um número a mais, né? Você pode, pessoal, na vida real, você pode ser uma pessoa importante, muito conhecida, e ali ninguém saber quem você é. E na internet também é muito fácil você encontrar grupos de pessoas que compartilham da mesma ideologia que você. Então, se na vida real, às vezes, vou dar um exemplo, né, assim, você, sei lá, você tem pensamentos neonazistas, né, e não encontra ninguém, se sente acanhado de se expressar sobre o que você pensa, claro que na internet você vai achar pessoas que pensam igual a você, né. Só que é preciso cuidado, porque esse anonimato, na verdade, ele não existe, né, é uma falsa sensação de anonimato. Esses comportamentos imorais, criminosos na internet, eles têm crescido com o passar dos anos. Há uma organização chamada SaferNet, que ela justamente cuida ela recebe denúncias a respeito de crimes na internet, e ela também tem um papel de conscientizar as pessoas a respeito desses crimes. Então, quando vocês tiverem um tempo, até recomendo que vocês acessem essa página, tem um conteúdo bastante rico de informação a respeito dos crimes, que pode complementar essa aula, e até eu tirei boa parte do material lá do site deles. Em 2018, a SaferNet recebeu mais de 4 milhões de denúncias de crime na rede, crimes na rede. 2018 foi o ano da última eleição, né? Então, tinha ali muita denúncia a respeito de racismo, né? A respeito de ameaças. Só que, mesmo naquele ano atípico de polarização política, o crime mais denunciado foi a de pornografia infantil. E, no segundo lugar, apologia e incitação de crimes contra a vida. Aqui já é um pouco relacionado com a política, porque a polarização foi tamanha que os grupos rivais, né, acabavam que juravam, né, acabavam que queria acabar com a vida do opositor, né.
Então, é algo bastante preocupante, né, que esse tipo de crime, principalmente pornografia infantil, aconteça tão frequentemente no nosso país. Há leis para muitos dos crimes feitos na rede, né? Então, eu vou começar aqui, vou falar de alguns desses crimes. O primeiro, seguindo aqui essa linha, é a pornografia infantil. Ela está prevista lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela pune quem apresenta, quem produz, quem vende, quem divulga ou publica fotos, vídeos, ilustrações ou qualquer tipo de imagem com pornografia, cenas de sexo envolvendo crianças ou adolescentes. Tá? Então, se tiver qualquer imagem, vídeo de uma pessoa menor que 18 anos na pornografia, com cenas de sexo, isso é um crime. Não importa se você só recebeu e repassou. Se você fez isso, ao repassar, você é conivente com o crime. Tá? Então, gente, não sejam coniventes. Ao receber, saber de uma pessoa que com frequência está te encaminhando material inadequado, é importante você denunciar. O segundo crime é a discriminação, que está prevista na Constituição Federal. Então, diz a Constituição que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a própria Constituição já lista aqui algumas características, né, que não podem ser origem de preconceito. Né? Então, raça já entraria na discriminação étnico-racial, sexismo, de idade, de nacionalidade, né? Então, aqui temos vários crimes se a pessoa discrimina com relação a alguma dessas características. A lei ainda diz que punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Isso seria uma violação dos direitos humanos. Quando a gente pensa em discriminação, acho que o principal tipo de discriminação que vem à mente é o racismo. Então, o racismo já está aqui previsto, né, na discriminação na Constituição. Então, ele é o caso particular de discriminação por raça ou por cor. Ele tem uma lei específica dele, é 7716, de 89. E o racismo na nossa sociedade acontece das mais diversificadas formas, né? Às vezes um comentário, uma piada, às vezes a pessoa fala até que não é racista, mas solta uma piadinha, chama o colega de gay, seu viadinho. Isso é racismo, né, gente? Aqui eu tô até tô falando de gay, até tô até me antecipando, né? Aqui a gente estava falando ainda do racismo baseado em raça, né? Raça ou cor. Então, mas as piadas são do mesmo jeito, né? Acontecem do mesmo jeito. E muitas vezes até imagens estereotipadas, né? Difamatórias, associando muitas vezes os negros e índios a pessoas preguiçosas, né? Pessoas que às vezes têm uma condição social inferior porque não trabalham direito ou porque algum ente lá da religião quis que assim fosse, enfim, tem todo tipo de discriminação, né? E até recentemente discriminação com os chineses, né? Por causa de os problemas que surgiram a partir do vírus, né? E recentemente tem uma discussão que fala até do racismo de algoritmos. Então, algoritmos também seriam racistas e não só as pessoas. E a gente, como programador, desenvolvedor, pesquisador, a gente, como profissionais da computação, a gente pode ajudar nessa mudança. Então, está prevista lá a nossa aula mais para frente, quando a gente vai falar de algoritmos que discriminam. Outra discriminação frequente é a discriminação contra a mulher, que já entraria no sexismo. Também é um caso particular de discriminação e está previsto numa lei recente, até relativamente recente, a Lei Maria da Penha, que todo mundo já ouviu falar, que é de 2006. Essa lei protege as mulheres em situação de violência doméstica e familiar, tais como violência física,
psicológica, sexual, patrimonial e moral. Então, são diversos tipos de violência, né? Não somente a violência física, onde o companheiro pode bater na mulher, né? Violentar fisicamente a mulher, mas também a psicológica, diminuindo a mulher, fazendo chantagem sexual, né? Forçando a atos sexuais, enfim, a todo tipo de violência. Qualquer tipo dessa violência está prevista a punição na Lei Maria da Penha. A homofobia também é um caso particular de discriminação. E recentemente, só no ano passado, que o STF determinou que a conduta seja punida de acordo com a lei do racismo, que é aquela lei da discriminação. Então, a homofobia é a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. Outros casos que também se encaixam na discriminação, em crime por discriminação, seria xenofobia, intolerância religiosa, antissemitismo. Então, temos aí vários casos, né, que poderiam ser classificados como discriminação e punidos como tal. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa. Quem quiser falar, tá? Me chama. Crimes contra a honra também são crimes bastante comuns, quando a gente fala assim, eu vou te processar por calúnia, injúria e difamação. A gente sempre usa esses três termos juntos, né? Vamos hoje tentar esclarecer quais são as diferenças entre esses termos. Antes de falar sobre cada um, é importante dizer que esses crimes, são chamados crime contra a honra, eles só podem ser denunciados pela vítima de tais crimes. Então, se um de vocês, por exemplo, sofrer calúnia, não adianta o pai de vocês, companheiro de vocês, ir até a delegacia e fazer a queixa. Não pode. Só a vítima que pode fazer a queixa contra os crimes de calúnia, injúria e difamação. Tá? Existem delegacias especializadas em crimes cibernéticos, se esses crimes acontecerem pela internet, né? Mas se a cidade não tiver uma delegacia especializada, então a denúncia pode ser feita em qualquer delegacia. Então, calúnia é imputar falsamente fato, atribuir falsamente um fato a alguém, né? Então, é dizer que alguém, atribuir um crime a alguém, só que de maneira falsa, né? Então, está previsto lá no Código Penal, e eu tenho um exemplo aqui, né? Por exemplo, o cantor A acusa o cantor B de plágio. Só que se o cantor B não tiver plagiado de fato, então o cantor B acusa A de calúnia, né? Então, A está acusando B de um fato que não é verdade, inverídico. Tá? A difamação é quando alguém imputa fato ofensivo à reputação de outra pessoa, mesmo quando esse fato é verdadeiro, né? Bom, um fato sempre é verdadeiro, né? Estou usando aqui a palavra errada, né? Então, quando algo acontece, mas aquele ato está sendo divulgado e está dando uma má fama para a pessoa, então essa pessoa está sendo difamada, né? Então, também está no Código Penal, e eu coloco aqui um caso bem famoso, algumas décadas atrás, eu acho que vocês nem conhecem, acho não, vocês nem conhecem, porque vocês são muito jovens, mas algumas décadas atrás tinha uma modelo, apresentadora famosa da TV, e ela foi lá para o Mediterrâneo, algum lugar assim, e estava namorando com um companheiro, e entrou no mar e fez sexo lá com o companheiro no mar. Só que estava na época, no começo do que se chamava até então de paparazzi, que eram os fotógrafos que ficavam indo atrás das celebridades para conseguir uma foto polêmica, e ele conseguiu justamente um vídeo daquele ato, né, e colocou na internet. E daí ela processou o paparazzi, os meios que estavam reproduzindo o vídeo, por difamação. Aquele ato era verdadeiro, né, mas
a propagação estava atribuindo uma má fama para ela. Então, é um caso fácil de lembrar. E, por fim, a última da tríade aí, do crime contra a honra, né? É a injúria. Injuriar alguém é ofender a dignidade ou o decoro de uma pessoa. Então, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria, a ofensa, né? E no caso de retorção imediata, que consista em outra injúria. Então, se houver uma réplica também com injúria, o caso se anula. A injúria fica mais grave se ela utilizar de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, porque daí a injúria já se torna um crime de discriminação, como a gente viu anteriormente. Como um caso de injúria, eu gosto de dar o exemplo do que eu vi num filme ou documentário. Era uma série documentário. Não sei se todo mundo viu. Agora eu não vou lembrar o nome, mas eu acho que era O.J. Simpson, o nome da série, que conta justamente a história do jogador de beisebol, que era como se fosse nosso Pelé, Neymar, algumas décadas atrás nos Estados Unidos. Era o atleta mais popular daquele país, muito rico mesmo. E daí ele estava envolvido ele era suspeito de um crime, de ter matado a ex-companheira. E daí vão contando a história, né? E ele negro, ele vivia lá na cidade de Chicago, se eu não me engano, e lá é um reduto negro, né? E daí mostra bem a comunidade. E entre eles, os negros se chamam de negro, né? Eles se encontram e se cumprimentam e falam: olá, negro, olá, negro. Só que se uma pessoa de fora daquela comunidade, um branco, chamar alguém dali de negro, é uma ofensa muito grande para eles, muito grande. Até no tribunal houve um caso assim, de se eu não me engano, era um dos detetives que era sabidamente racista, chamou um dos elementos ali, não lembro se era o O.J. Simpson, de negro, e isso teve um peso bastante grande na decisão final do veredito. Então, ali mostrou claramente, né, o que é injúria para uma pessoa pode não ser para outra. Então, injúria é a interpretação que alguém dá para um chamamento, por exemplo. Então, se você me chamar de bugra, pode ser que eu nem ligue, mas se eu me ofender com aquilo, então você está me injuriando, causando uma injúria a mim, tá? Então, isso também é um crime contra a honra. A Maria falou que lembra disso. Você tá velha então, né, Maria? Essa série, gente, é muito legal. Para quem gosta de casos assim reais, que envolve um suspense, ela é bem legal. Dá uma procurada depois. Liberdade de expressão, gente, fala-se muito sobre isso, né? A liberdade de expressão é o direito de manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos. E ela faz parte, claro, de como as pessoas vivem em sociedade, né? Numa sociedade democrática. Mas exercer a liberdade de expressão requer responsabilidade, claro, porque a sua opinião deve respeitar a opinião e a integridade moral alheia das outras pessoas. Você não pode ofender as outras pessoas, né? Você poderia causar injúria, você poderia discriminar as pessoas. Então, mais cuidado ainda se você estiver ofendendo um grupo, porque liberdade de expressão é diferente de discurso de ódio. Então, você não pode incitar ao ódio quando você se expressa. E aí, eu coloquei aqui um infográfico, né, que eu peguei justamente lá da SaferNet, que eles têm alguns materiais para conscientizar a respeito dos crimes virtuais, né? E eu peguei lá o discurso de ódio. Quando a gente pode classificar uma ação como um discurso de ódio? Então, eles colocam aqui, ó. Primeiro, a mensagem te ofendeu? Se não te ofendeu, tá tudo ok, né? Bola para frente, continua a conversa. Se ela te ofendeu, então você tem que se perguntar:
A mensagem usa como motivo de ofensa algum grupo ao qual eu pertenço, seja como gênero, orientação sexual, raça, etnia ou religião? Se não ofende um grupo ao qual eu pertenço, tudo bem. Foi uma agressão pessoal? Se foi sim, então pode ser classificada como injúria, calúnia ou difamação. Aqueles crimes contra a honra que só a pessoa vitimada pode fazer a denúncia. Agora, se a mensagem usou como motivo de ofensa algum grupo ao qual eu pertenço, né? Não foi individual, foi para um grupo, causou ofensa para o grupo, então a gente tem que se perguntar: a mensagem desumaniza ou pode ofender outras pessoas do mesmo grupo que eu, seja negros, mulheres, LGBTs? Se não, então pode ser uma agressão pessoal. Se sim, então a gente tem que ver se essa mensagem tenta restringir a liberdade e os direitos do grupo. Se tentar restringir a liberdade e os direitos do grupo, é discurso de ódio. Se a mensagem incita a violência e discriminação, então é discurso de ódio também. Se a mensagem propaga a ideia de superioridade de uma raça, também é um discurso de ódio. E se a mensagem tenta fazer parecer que esse tipo de manifestação é aceitável e que há outras pessoas que passam o mesmo, muito do que a gente falou lá na falácia, né? Como que era do boi, passagem do boi, como que era? Esqueci aqui. A falácia, já que todo mundo pensa assim, né? Não tem problema nenhum, né? Mas não. Se tenta fazer parecer natural um comportamento inaceitável, então também é um discurso de ódio. Então, gente, esse gráfico aqui ajuda bastante a gente a entender, né, a diferença entre expressar uma opinião e entre um discurso de ódio. A sua opinião não pode colocar uma raça como inferior à outra, não pode tentar restringir a liberdade de um grupo, não pode incitar a violência e também não pode usar como desculpa alguma situação que é corriqueira como justificativa. Tá? Então, o Felipe está falando aqui, e contra nazistas, supremacistas, é o caso da discriminação. Deixa eu ver se eu falo ainda sobre eles. Estava aqui, eu tirei. Eu tirei. É discriminação também. Tá? A Maria não concorda com o infográfico. Fala aí, Maria. De qual parte que você discorda? Acho que você tem que fazer parte do grupo, seria isso? Essa parte também é polêmica, né? Será que, para considerar que a mensagem é discurso de ódio, eu tenho que fazer parte daquele grupo que está sendo ofendido? Então, acho que ele pecou mesmo aqui nesse ponto. Eu concordo. Eu não preciso me sentir ofendida, mas eu posso ter empatia e ver que um grupo, né, pode ter sido ofendido. É verdade. Acho que vale a pena até escrever e mudar isso aqui. Deixa eu ver o que o Felipe falou aqui. Acho que o etc. você quis dizer só os supremacistas lá, né, Felipe? A Maria está dizendo, se eu recebo uma mensagem que diz, por exemplo, Índia é tudo preguiçoso e só quer direito do Estado, isso é discurso de ódio. Sim, é verdade. E você não precisa, né, ser índia para concordar com isso. Mesmo que em si o grupo seja discriminatório, sim. Às vezes, Felipe, o grupo é discriminatório até por acreditar que ele é inferior. Isso acontece muito, né? A pessoa não tem a noção ali de todo o processo de inferioridade que ela já passou. Isso acontece bastante, até na minha família, né? Eu tenho uma família que
que somos, a nossa ascendência é indígena, e na família mesmo, um discrimina o outro, às vezes nas piadas, falando que tal é mais bonito porque tem o nariz mais fino, tal se deu bem porque casou com uma branca, ou tal se deu bem porque que o filho nasceu menos moreninho. Então, coisas assim, gente, são banais, acontecem, né? Mas o próprio grupo não enxerga que aquilo é discriminação. E aquilo não faz bem. O Felipe falou que acha muito estranho isso, tipo nazismo, supremacia branca e tal. Eu também acho, mas não é todo mundo que pensa assim, né? Bom, então depois realmente eu vou dar uma mudada aqui nesse gráfico. Valeu aí pelo toque, Maria. Seguindo aqui, vamos falar dos fakes, né? Que são perfis criados com dados e imagens de terceiros com o objetivo de se passar por uma outra pessoa ou para manter-se em anonimato. Então, frequentemente, perfis fakes são utilizados para parodiar famosos, para criar personagens de ficção, e outras vezes, com uma má intenção, são criados para lesar e prejudicar alguém. Em muitos serviços da internet é proibido o uso de perfis falsos, né? Na verdade, até o Código Penal criminaliza a falsa identidade. Então, você pode até criar um perfil falso ali no Facebook, na sua conta, na sua rede social. Mas, quando você está criando um perfil falso, você está já cometendo um crime. Pode ser que se você criar isso para mal intencionado, ninguém nunca saiba quem é você, né? Ninguém nunca chegue até você. Mas você pode se dar mal, né? Dependendo do crime, dependendo da visibilidade que o crime tomar, eles podem chegar até o criminoso. E o anonimato na internet, né, ele aparece como uma possibilidade de expressão da livre opinião. Então, aquilo que as pessoas não falam para não se expor, por já saber que o pensamento pode gerar polêmica, né? Elas às vezes se aproveitam do anonimato de um perfil fake para expressar essas ideias, né? Então, a livre expressão, ela é um direito garantido pela Constituição brasileira, mas também o direito de resposta e a indenização por danos morais. Então, se você de forma anônima calunia, causa injúria, difama alguém, a pessoa vítima, caluniada, difamada, ela tem que ter um direito de resposta. Então, por isso mesmo, quando se comete um crime, a justiça vai e tenta quebrar o sigilo do anonimato, o anonimato, né? O anonimato nem sempre é utilizado de forma negativa. Às vezes, ele pode empoderar pessoas, dando voz àqueles que, por alguma razão, enfrentam dificuldades de ter espaço para expressar seus pontos de vista. Então, às vezes é mais fácil, às vezes você é uma pessoa introvertida, você não quer se expor, às vezes você tem pensamentos que você não revela, né, para sua família, para seus amigos, e na internet é mais fácil você colocar suas ideias. O anonimato também permite a participação e engajamento, oferecendo a sensação de segurança e proteção. Claro, dependendo do que você diz, você pode sofrer, né, violência, é até arriscado, perigoso, né, se expor. E o anonimato também ajuda as pessoas a falarem de forma mais aberta, sem medo e receio de censura, sem vergonha, né? E o anonimato protege as informações e os dados pessoais, diminuindo a vigilância e a violação da privacidade. Então, claro, ele pode ser usado para o bem ou para o mal, né? De forma negativa, ele pode ser usado para disseminar discurso de ódio, para discriminar pessoas, humilhar, intimidar, assediar, chantagear, tudo que há de ruim, o anonimato pode fomentar. Outro tipo de crime seria os vírus de resgate, né, os ransomwares. Esses vírus, às vezes, eles criptografam os arquivos dos sistemas infectados
E aí o hacker, a pessoa que está por detrás ali do uso do vírus, pede um resgate para liberar de volta, né, tirar a criptografia dos arquivos. Quem comete essa infração está, na verdade, cometendo dois tipos de crime. Primeiro seria a facilitação de acesso a dados alheios. Então, essa facilitação ela está baseada no que a gente chama da Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann fala o seguinte: invadir dispositivo informático alheio com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, a Lei Carolina Dickmann, ela prevê justamente essa invasão para obter dados e obter essas vantagens, né? Seria justamente o caso aqui do hacker que usa esses vírus de resgate. Essa lei tem esse nome porque algumas, eu acho que décadas atrás, uma década, né? De 2012, a Carolina Dickmann era uma atriz famosa, né, nacionalmente. Ela tinha um computador e ela levou esse computador para manutenção. E aí o cara arrumou o computador e teve acesso ao disco e baixou algumas fotos dela, sensuais e tal, e divulgou essas fotos. E ali era um dos primeiros casos que ganharam visibilidade, né? E em cima dessa situação que se fez a lei. Então, foi dado o nome da atriz. Então, o vírus de resgate, ele se classifica nesse tipo de crime, né? Facilitação de acesso a dados alheios e também extorsão. A extorsão é um crime previsto no Código Penal e consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, né? Então, são dois tipos de crime. Outro crime frequente na internet é sextorção, que é ameaças de divulgação de nudes, vídeos ou selfies eróticas. Então, é muito comum hoje, né, entre os adolescentes, principalmente, quando o casal ali troca fotos e daí a relação acaba e um dos envolvidos divulga, ameaça divulgar, né, as fotos, as mídias da outra companheira, do outro companheiro. Então, pode ser feito por hacker, mas também, principalmente, por ex-companheiros, né? Se a imagem e o vídeo envolver menor de 18 anos, isso é pornografia infantil, então acaba que entra como outro crime. Quando acontece divulgação de material de menor, o Marco Civil da Internet obriga as empresas a removerem o conteúdo após as denúncias. Na verdade, nem precisa ser de menor, né? Que de menor o crime é ainda mais bárbaro, né? Então, a pessoa vítima, ela pode fazer uma denúncia e aí as empresas são obrigadas a remover, Google, Facebook, são obrigados a remover o conteúdo da plataforma. E aqui também é aplicável a Lei Carolina Dickmann, né? Que também é um caso de extorsão, assim como foi o caso da atriz. Por fim, o aliciamento online. Então, aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. Outro crime, gente, e esse bem frequente entre nós, é a violação de direitos autorais, né? É o compartilhamento de arquivos, né? Antigamente era muito comum para compartilhar música, filmes, livros. Eu acho que esse tipo de crime está caindo em desuso, pelo menos eu tenho essa impressão, né? Está bem menos frequente do que era há 10, 20 anos atrás, né? Mas ainda tem pirataria de software, né? Então, pirataria de software, cópia também de trabalhos, de monografias, né? Os famosos plágios, né? Então, também é crime. Um crime novo, né, é o cyberbullying, que é o bullying virtual com efeito multiplicador por estar acontecendo na internet, né? Então, uma chacota jogada na internet, ela tem um efeito
né, devastador para a vida da vítima. Então, a vítima, ela pode fazer um boletim de ocorrência com as provas, né, e o agressor pode ser enquadrado em crimes como calúnia, difamação e injúria. Então, não tem um crime próprio para cyberbullying, ele entra como crime contra a honra. E aí, coloquei aqui as fake news, né? Fake news, será que as fake news poderiam ser configuradas como crime, a divulgação de fake news? Na verdade, só se elas caluniarem, difamarem ou ofenderem alguém. Caso contrário, não, né? E se elas caluniarem, difamarem ou ofenderem alguém, repassar essas fake news também seria uma forma de crime, porque você está sendo conivente, né? E como denunciar? Falamos aqui de uma série de crimes, né, que podem acontecer na internet. Para denunciar, o ideal é que se armazene o máximo possível de informações sobre o crime. URLs, capturas de tela, e-mails, conversas. E aí, ir até uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. Aqui em Campo Grande, a gente ainda não tem uma delegacia desse tipo, então a gente deve ir para uma delegacia comum mesmo. E, ao fazer a denúncia, solicitar a remoção do material das plataformas de conteúdo, se assim for, se assim houver conteúdo, né? E aí vocês podem se perguntar, né? Mas tá, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a minha futura profissão, né? O que isso tem a ver com a disciplina? Bom, a primeira resposta é que o exercício da cidadania digital vem em primeiro lugar. Então, nós devemos ser cidadãos corretos antes de ser profissionais corretos, né? E nós, entendendo da tecnologia, nós devemos ser divulgadores de boas condutas no uso da computação. Assim como a gente viu lá no Código de Ética, que é proposto pela ACM, a gente, como conhecedor, a gente tem um papel maior na divulgação de como a tecnologia impacta na vida das pessoas. Então, a gente tem que ser consciente e dar o exemplo, né? Outra justificativa é que, sabendo desses problemas, vocês podem pensar em criar projetos socialmente relevantes, né? Deem uma olhada lá na página da SaferNet, tem ideias bastante legais de como conscientizar as pessoas para não cometerem crimes na rede. E sempre que você notar que um software favorece a má conduta, né, favorece crimes, fazer a denúncia ou recusar mesmo o uso desse software. E se você participar do desenvolvimento de um software, sempre pense em maneiras de oferecer canais, né, para o usuário fazer denúncias. Então, se você desenvolve uma rede social e nessa rede social você imagina que pode ter algum discurso de ódio, por exemplo, uma difamação, coloca lá um botão, um meio do usuário fazer a denúncia, né, do usuário pedir para que uma mídia seja removida porque está se sentindo vitimado por algum motivo, né, remova alguma conversa, coisa desse tipo. Outra justificativa é que, conhecendo esses problemas, que você evite, né, não viole direitos autorais, né? Por direitos autorais, não quero dizer só monografias, músicas, filmes, mas também software, né? E cuidado ao usar algoritmos de classificação, porque esses algoritmos de classificação, como a gente vai ver mais para frente, eles também podem ser preconceituosos, podem cometer infrações, se a gente pudesse dizer assim, né? A gente vai ver isso mais para frente. A aula de hoje, eu retirei o material principalmente do site da SaferNet, mas também o site do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio tem um material bastante rico, que vocês podem navegar. Eu recomendo fortemente que vocês tirem um tempo para conhecer essas páginas. Tudo bem? Aí, gente, eu esqueci de dizer aqui também, ó, o que minha profissão tem a ver com isso?
Quem assistiu lá o filme, o documentário do Dilema das Redes, viu que ali tinha... Quem eram aquelas pessoas que davam os depoimentos? Quem viu? Todos devem, né? Todos os desenvolvedores, pesquisadores que estavam por trás do Facebook, do Google, do Twitter, né? Já não lembro mais de quais empresas que eles eram, mas tinha ali uma diversidade bastante grande. E eles bolaram, né, alguns mecanismos para instigar as pessoas a dar like, né, a mandar uma mensagem positiva. Eles dizem, né, que não enxergaram que aquele like do Facebook, por exemplo, pudesse viciar as pessoas ou pudesse deixar as pessoas ansiosas, né, que pudesse ter uma consequência ruim de tudo aquilo lá. Então, talvez se eles tivessem se antenado e parado um pouco para pensar no que poderia acontecer, né, com as ferramentas que eles estavam desenvolvendo, com as funcionalidades, talvez eles não precisassem agora estar ali naquele documentário, né, se dizendo arrependidos, né? A gente não sabe até que ponto eles estão mesmo arrependidos ou só querem jogar agora do outro lado, né? Mas, então, que vocês sejam bastante críticos no trabalho de vocês, para que vocês não precisem se arrepender, não se arrependam depois, né? E que já não, parece que já não tem mais volta, né? Eles fundaram uma ONG, né? E eles tentam até de computação humanitária. Você chegou a entrar no site da ONG, Elmer? Eu não entrei, não. O que vocês acharam? O que eles propõem para acabar com esse dilema, com esse vício, com essa intromissão que as redes têm na nossa vida hoje em dia? Depois eu vou dar uma olhada. Eu não cheguei a entrar, não. Mas agora pode ser tarde demais, né? Então, a gente tem sim um papel muito importante, né? A nossa profissão impacta muito na vida das pessoas e pode moldar a sociedade. Então, a gente tem uma ferramenta muito poderosa nas mãos. Ali no documentário não tem solução nenhuma, né? Deixa de usar, diminui o tempo de exposição, mas solução mesmo não tem, né? São poucas empresas que sabem muito, detêm muito os usuários, né? Bom, legal, gente. Então, a primeira parte da aula foi essa, de crimes na internet. E daí, um dos crimes que eu falei era o crime contra a propriedade intelectual. E esse é um tema importante da nossa disciplina, porque ele gera muita confusão na cabeça dos alunos. Por exemplo, se vocês, ainda durante a graduação, direito autoral infringido é a cópia, sem dúvida, né? Imaginem que vocês, ainda durante a graduação, lá no TCC, bolem um algoritmo muito legal, um
um novo algoritmo de ranqueamento, melhor do que o algoritmo lá de buscas da Google, né? Vocês acham que vocês podem patentear o software de vocês? O algoritmo de vocês? Ah, o Felipe tá falando que não tá conseguindo comentar, nem ler comentários. Agora foi. Pois é, o que eu tô perguntando é se vocês acham que é possível patentear um software. Vocês já ouviram esse termo, patentear software? Se vocês desenvolverem um software bem legal, vocês acham que é possível patentear? Vocês vão querer patentear? Sim, teoricamente sim. O Matheus disse que sim. O Felipe também acha que sim. Pois é, gente, para surpresa de vocês, não existe patente de software. Isso para que vocês entendam sobre a propriedade intelectual a respeito do software, eu vou deixar a dissertação do Danilo Neri. O Danilo Neri é nosso técnico na secretaria ali da Facom, lá no segundo andar, e ele se graduou em jornalismo e depois fez uma especialização especialização não, mestrado, lá na Exam, na Escola de Negócios ali da UFMS, e a dissertação dele foi justamente sobre propriedade intelectual voltado lá para a fábrica de software da Facom. E no capítulo 3 da dissertação dele, ele explica muito bem o porquê que não se patenteia software. Quando a gente quer que seja reconhecida a autoria de um software, a gente fala do registro do software. Então, você pode pedir um registro, mas a ideia, gente, não tem o que ser feito. A gente só faz patente de algo que pode ser reproduzido em larga escala, que é um hardware, por exemplo. Então, software não tem patente, tá? Então, vocês vão ler, vou deixar esse resto de aula para que vocês leiam a dissertação do Danilo. O terceiro capítulo é o suficiente para vocês entenderem bem isso. Ele fala sobre patente de software, fala sobre direito autoral, fala sobre registro de software, fala sobre segredo industrial e sobre as licenças. Então, quando a gente registra um software, quando a gente diz que nós somos autores de um software, a gente pode colocar esse software à venda, né, de forma restrita, só quem pagar vai ter acesso a ele, pode disponibilizar ou não o código-fonte, então tem alguns tipos de licença. Então, lá na dissertação ele também fala código aberto, código livre, licença FreeBSD, bom, tem lá uma série de classificações, tá? Eu quero que vocês leiam, porque mais para frente a gente vai fazer um questionário a respeito desse conteúdo, tá? Ok, não tudo não, só o capítulo 3, eu acho que eu escrevi ali, ó, aqui, ó, recomendação de leitura, capítulo 3, vou colocar em negrito. Aqui, ó. Tá? Então, com isso, nós fechamos a parte de crimes na internet, tá? Na aula que vem a gente retoma e aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre ética, provavelmente aí dos algoritmos, certo? É isso. Querem falar alguma coisa, algum comentário? Não? Então tá, gente. Boa leitura lá. Se tiver alguma dúvida, anotem que semana que vem a gente conversa de novo. Tá joia? Valeu a presença de vocês. Até mais. Boa noite. Maria, fica aí na sala para a gente conversar rapidinho, tá?